Esse tema ele foi com a orientação da professora doutora Andréa Maria Dalla Silva Martins e também com a professora Nádia Ferreira Rabelo de Mello e da professora doutora Luísa Augusta Ross Barbosa. Os seguintes tópicos serão apresentados. O homem se encontra em constante interação com seu meio, e para isso ele se utiliza da comunicação. A comunicação ela envolve, então, uma gama de fenômenos que são, por exemplo, elementos psicológicos, elementos sociais, que eles podem ocorrer tanto dentro de cada pessoa, é um movimento pessoal, mas também pode acontecer em contextos grupais, organizacionais, contextos de massa. Os comunicadores, eles manipulam esses signos e eles conseguem afetar não somente a si mesmo, mas eles conseguem afetar, atingir o outro. Mesmo antes do homem desenvolver a linguagem falada, ele já se expressava. E ele realizava essa expressão, a expressão das suas necessidades básicas, dos seus sentimentos, das suas crenças, através da linguagem não verbal. O que é então a linguagem verbal e não verbal? A comunicação é um tributo muito importante e ela não ocorre necessariamente de uma maneira. A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, entre outros tipos. Aqui, como estamos falando principalmente com foco na apresentação de trabalhos científicos, nós vamos considerar a comunicação verbal e não verbal. A comunicação não verbal, ela ocorre através dos gestos, da postura, da expressão facial e da aparência. Então, para uma apresentação adequada, é importante que o orador ele conheça o público para quem ele está apresentando, ele conheça as normas do evento, ele saiba qual é o tempo de apresentação, quais são os recursos que ele tem disponibilidade. Dessa maneira, o orador ele pode se preparar, ele pode planejar a linguagem, ele pode planejar um número de projeções, quais recursos ele vai, de fato, utilizar. E a maioria dos eventos científicos adota regras para uma apresentação boa, para uma apresentação adequada. O sucesso dessa apresentação, então, ela requer sim um trabalho consciente, um trabalho objetivo claro. É um trabalho objetivo e que deve ser sempre apresentado no tempo disponível. Como, então, falar em público? Nesse encontro comunicativo com o outro, existe a compreensão das ideias, o crescimento, as trocas de informações e também a transformação da realidade. Entretanto, essa percepção ela ocorre apenas 7% pela palavra. Então, como eu consigo me sobressair esse conteúdo? Como eu vou além desses 7% da palavra? Eu vou além com a minha comunicação, com a minha voz, com a minha comunicação, com a minha linguagem corporal, com a minha comunicação corporal. São os 3 pontos mencionados na semana anterior pela professora Luísa: verbal, vocal e visual. São os 3 Vs. Um bom orador, além dele combinar esses 3 elementos, visual, vocal e verbal, ele também consegue realizar uma boa estruturação das ideias. Para realizar uma boa estruturação, o orador ele precisa conhecer o tema sobre o qual ele está falando. Também, para se tornar um bom orador, é necessário treino, prática. É através da prática que se adquire experiência. E a fala, o falar em público, não necessariamente vai ser uma tarefa fácil. Muitas vezes pode ser um desafio, como se fôssemos levados adiante de situações que são necessárias. E o segredo para aprender a falar bem e se estruturar bem é o treino, é o estudo, não somente do tema, mas também de como falar em público. Na fala ao público, são conhecidos alguns obstáculos que ocorrem com certa frequência. São eles o despreparo do apresentador, o medo de falar em público ou a ansiedade. Vou falar mais um pouquinho sobre esses pontos daqui a pouco. Como então eu falo em público? Para se tornar um bom comunicador, um bom orador, o apresentador ele precisa aprender a combinar essas comunicações verbais e não verbais. Ele também precisa estruturar essas ideias e ter o autoconhecimento. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Se eu tenho essas falhas enquanto apresentador, como eu posso resolver? O que eu faço para me tornar um orador melhor? O processo de comunicação envolve 6 elementos que influenciam diretamente o entendimento correto da mensagem que se deseja transmitir, ou seja, nesse contexto nós temos o emissor, o receptor,
a mensagem, o código, o meio e o feedback. O emissor, ele é o agente principal desse processo, porque é nele que nasce a vontade de se comunicar, é nele que nasce o desejo de compartilhar as informações, de compartilhar os sentimentos, as emoções. É nele que nasce a vontade de se comunicar com o receptor. O receptor é aquele que vai receber esse conteúdo. E essa mensagem, esse conteúdo, ela precisa ser transcrita num código, seja esse código em forma de som, na língua falada, na língua escrita, através de símbolos, desenhos, gestos, qualquer que seja esse código, ele deve obrigatoriamente ser do conhecimento do receptor. Caso contrário, a mensagem que o emissor pretende não vai chegar ao receptor. Dessa mesma maneira, deve-se considerar um meio, porque o meio ele consiste no ambiente em que essa mensagem vai ser transmitida. Podemos observar, então, na imagem, o emissor falando, você será promovido. E no meio, um meio barulhento, meio ruído, o receptor entendeu o quê? Céus, eu vou ser emitido? Então, é importante combinar um meio adequado para realizar essa comunicação, essa mensagem. Por fim, todo o processo de comunicação que é eficiente, ele é dotado de mecanismos de feedback, porque assim ele oferece informações para o emissor se aquilo que ele deseja comunicar de fato está sendo compreendido. Então, o emissor consegue entender o meu objetivo foi atingido ou não. Isso vai ocorrer através da fala, dos gestos, comportamentos, as expressões faciais, são todas maneiras de compreender ao outro e entender se as respostas que recebemos, elas estão alinhadas com as nossas pretensões. Em resumo, então, retomando, o emissor é aquele que vai iniciar a comunicação. Ele tem um conteúdo para comunicar, esse conteúdo, ele precisa seja um código que o receptor entenda. Para que essa comunicação aconteça, ela deve estar num meio, num canal que favoreça essa comunicação e, geralmente, nesse processo de comunicação, existe uma resposta, um feedback do receptor. Segundo o Lito, então, existem 15 qualidades que são essenciais para se tornar um bom orador. Na apresentação científica, vamos ressaltar 3 pontos que ele definiu: o vocabulário, a expressão corporal e a voz. Segundo Polito, o vocabulário ele corporifica, ele traduz as nossas ideias. Então, se o nosso vocabulário ele se apresenta deficiente, não vai ser possível transmitir a nossa mensagem, ou talvez teremos dificuldades, inclusive, para estruturar as nossas ideias. Idealmente, então, esse vocabulário ele precisa ser o mais vasto possível. Porém, do que adianta um vocabulário vasto, um vocabulário riquíssimo, se não existe habilidade para usá-lo? Então, o vocabulário ideal é o vocabulário adequado ao evento e é o vocabulário que o orador consegue fazer bom uso. Em relação à expressão corporal, para Hipólito, todo o nosso corpo fala enquanto a gente se comunica. Então, cada gesto possui um significado próprio e cada gesto transmite uma mensagem. Então, o orador ele deve tomar cuidado para que as nossas comunicações, tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, não escapem do demonstro. Também, a voz ela determina, segundo Hipólito, a própria personalidade de quem fala. Se nós estamos tristes, alegres, apressados, a primeira identificação desses comportamentos é transmitida pela voz. Então, se a voz transmite com tanta nitidez o que ocorre no interior das pessoas, é necessário que o orador preste muita atenção. A minha voz está adequada? A minha voz está acertada com a minha mensagem? Já para Silva, é considerada a boa comunicação aquela comunicação que é apropriada a uma situação, a uma pessoa, tempo, e é aquela comunicação que atinge o objetivo que foi definido. A boa comunicação, então, ela envolve uma preparação especial, que leva em consideração a mensagem a ser transmitida, o emissor, o receptor e também a técnica de comunicação necessária.
O objetivo dessa apresentação, então, é conceituar a comunicação, também elucidar as variedades da comunicação, apresentar qualidades que formam um bom orador e também demonstrar quais são as ferramentas para evitar erros comuns na fala ao público e também, ainda que eu seja um bom orador, como eu posso melhorar? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar a meu favor para me tornar um orador ainda melhor? Se todo o nosso corpo fala, então o que é a linguagem corporal? A linguagem corporal ela acontece seja pela posição dos pés, das pernas, movimento do tronco, dos braços, das mãos, dos dedos. Cada gesto ele possui um significado próprio e ele envia uma mensagem, ainda que não seja a mensagem que o orador deseja. Por isso, repito, o orador ele precisa prestar atenção. Qual a mensagem que eu estou passando? Ela está adequada com o que eu estou dizendo? Embora os gestos eles tenham essa estreita ligação com a natureza, nem sempre a nossa primeira expressão é adequada para o momento. Então é necessário, se eu vou abordar um assunto, qual é o assunto? Como eu quero falar sobre esse assunto? Qual é a imagem que eu preciso passar durante esse assunto? Entretanto, na linguagem corporal, é necessário manter sempre a naturalidade do gesto. Mesmo sabendo que a gesticulação ela pode sim ser aprendida, ela pode ser treinada, ela não deve ser artificializada. Uma comunicação boa, nada deve superar a naturalidade, nem do orador, nem dos gestos. Então, existem algumas recomendações gerais que vão, no sentido de não falar com as mãos nos bolsos, com os braços nas costas, com os braços cruzados, ou então se apoiando constantemente na tribuna, na mesa, na cadeira. Prestar atenção à postura. A gesticulação ela obedece um processo natural. Nós pensamos a mensagem que queremos transmitir ao mesmo tempo que a gente informa ao corpo o movimento que deve ser executado. O corpo reage, nós pronunciamos as palavras e o gesto vem. O gesto, então, ele vem antes ou junto à palavra, ele não vem depois. Se queremos falar alguma coisa, pensamos na mensagem e devemos entender o meu gesto deve ser condizente com a mensagem que eu quero transmitir. Às vezes a falta de experiência, a falta de segurança faz com que o orador ele procure refúgio através de uma movimentação desordenada das pernas. Então, naquele momento, falta a palavra, ou então o nervosismo vem e o orador recua. Ele se afasta da plateia, ele afasta as pernas, ele tenta apoiar então o corpo, ora sobre a perna esquerda, ora sobre a perna direita, e inicia um movimento pendular, procurando alguma forma de amparo. Os movimentos das pernas, de maneira geral, eles deverão surgir lentamente, de forma natural, com objetivos determinados. A movimentação das pernas, a posição das pernas, elas devem complementar a mensagem, complementar o ritmo da apresentação. Então, de maneira geral, as pernas devem ficar levemente afastadas, com cuidado para não demonstrar rigidez, não assimilar a uma estátua. Da mesma maneira, vem os gestos de mãos. Eles devem sim ser expressivos, mas eles não devem ser exagerados. Eles devem atender à necessidade do orador, seja na elucidação, afirmação de uma mensagem, porém eles existem com naturalidade. Eles se integram à postura, à apresentação do orador. Alguns erros comuns e que devem ser evitados é quando as mãos estão nos bolsos durante a apresentação, o excesso da mão no cabelo, a gesticulação muito próxima ao rosto, à cabeça, ou então abaixo da linha de cintura, bem como a posição das pernas, a movimentação das mãos, a posição da cabeça também é importante. E ela também deve guardar um equilíbrio com o restante do corpo. A cabeça ela não deve, então, ser constantemente jogada de um lado para o outro, ficar muito baixa ou muito alta, quebrar a postura. A cabeça muito alta pode indicar arrogância, prepotência, enquanto a cabeça muito baixa pode indicar insegurança, a falta de conhecimento. Os movimentos da cabeça eles são extremamente representativos. O orador deve também se atentar a isso.
O semblante talvez seja a parte mais expressiva de todo o corpo. O semblante funciona como uma espécie de tela. E nessa tela, as imagens do nosso interior são apresentadas em todas as suas dimensões. Cada sentimento possui forma diferente e vai ser manifestado de maneira diferente pelo semblante. Seja o queixo, a boca, o nariz, os olhos. Esses elementos eles podem tanto trabalhar isoladamente ou em conjunto para demonstrar ideias, sentimentos que são transmitidos muitas vezes pelas palavras ou não. O semblante ele também funciona como indicador de coerência e da sinceridade das palavras que estão sendo ditas. Então, o orador ele deve demonstrar aquilo que ele está dizendo. Se eu estou falando sobre um assunto que deveria provocar tristeza no meu público, eu não posso demonstrar alegria ou uma fisionomia indiferente. Eu não tenho credibilidade quando eu faço isso. Os meus gestos devem ser sempre condizentes com a minha mensagem. De todo semblante, os olhos eles têm a importância mais evidenciada para o sucesso de uma boa expressão verbal, porque através dos olhos é que se obtém o retorno da mensagem que colocamos no auditório. Então, são com os olhos que vamos verificar qual o comportamento da plateia. A plateia está interessada na minha informação? Eu consigo prender a atenção da minha plateia? A plateia está concordando comigo? Eles não estão concordando? Eles apresentam resistência ao que eu estou apresentando? Nesse momento, se a gente percebe, se a gente consegue entender o que o público devolve, o orador ele pode se adaptar. Tendo as ferramentas necessárias, ele sabe como capturar de volta a atenção da plateia, seja concordando, seja realizando uma provocação, e é necessário que o orador saiba lidar com a escolha que ele fizer nesse momento. Novamente, para falar em público bem, é necessária a naturalidade. O apresentador precisa demonstrar essa naturalidade, porque ninguém pode parecer ter sido fabricado para falar. O homem respira, corre sangue na veia, o coração pulsa, e é isso que o auditório espera. Um bom orador, sim, mas não um robô. Não um robô cujos movimentos são completamente programados. Quem quer aprender a falar bem em público precisa ter em mente que deverá ser ele mesmo. Uma versão aperfeiçoada, uma versão melhorada, uma versão desenvolvida? Sim, mas ele mesmo. A técnica ela deve ser assimilada a quem ele é. Participar harmoniosamente da expressão verbal, não substituir a personalidade do apresentador. Em relação ao vestuário, é importante em vários aspectos, inclusive nesse, que o orador entenda o tipo de evento que vai participar. Quais são as normas para o evento que eu vou participar? Eu vou participar de um evento formal, informal, e é importante sempre lembrar, o foco é do conteúdo da fala. Na expressão, sim, porém o que precisa ser apresentado é o texto, é o conteúdo. O apresentador não é o foco da apresentação, ele é o meio, ele é a ferramenta para que o conteúdo seja disseminado. É importante, então, também prestar atenção no tom de voz. Um tom grave, ele sugere maturidade, conhecimento, domínio. Agora, se for um tom extremamente grave, vem aquela sensação sombria, de pouca emoção. Da mesma forma, um tom agudo, ele indica alegria, dinamismo. Porém, um tom extremamente agudo, ele tira a credibilidade da apresentação e demonstra insegurança. O volume, da mesma maneira, ele tem que ser um volume normal. Dessa maneira, ele vai indicar autocontrole. O volume alto demais, ele indica falta de paciência, arrogância, prepotência, ele irrita o público. Já um volume baixo demonstra inexperiência, insegurança. Será que esse orador sabe realmente o conteúdo que está apresentando? Quanto à dicção, que é a pronúncia dos sons das palavras, a sua deficiência é quase sempre provocada por problemas de negligência. O que isso significa? É costume quase generalizado se omitir os R's e os S's dos sinais de palavra. Por exemplo, falar levar no lugar de levar, trazer no lugar de trazer, entre outros
Entre outras coisas, por exemplo, deixar de comunicar todos os fonemas de uma palavra, não colocar todos os fonemas da palavra. Aqui não falamos de sotaque. Sotaque, cada um tem o seu, cada região tem a sua. Mas para uma boa dicção é necessário treinar, não cair na negligência. E como isso ocorre? Lendo. Você só aprende a se comunicar lendo, ouvindo a própria voz, seja gravada ou não. Em casos mais graves, se existe um problema na fonação, buscar ajuda profissional, ajuda especializada, para entender o que acontece com a minha fonação, como eu posso melhorar. A respiração é um dos primeiros cuidados que se deve tomar para que a voz adquira a qualidade desejada. É preciso respirar adequadamente. Geralmente existe uma falta de sincronismo fono-respiratório e isso prejudica a fabricação da voz adequada, da voz com qualidade. Algumas pessoas, por exemplo, elas falam enquanto ainda estão inspirando, ou então continuam a falar depois que o fôlego já acabou. Dessa maneira, não há um aproveitamento total, um aproveitamento da coluna de ar que deveria ser formada, e isso exige um esforço excessivo do aparelho fonador. A respiração mais indicada na fala é aquela que utiliza a inspiração costo-diafragmática e a expiração costo-abdominal. Não é aquela respiração realizada na região superior no colo, é inspiração costo-diafragmática e expiração costo-abdominal. Em relação à colocação à fala, novamente, o orador ele precisa utilizar a linguagem adequada ao público, ao evento, ele precisa conhecer o local, o público para quem ele vai se apresentar. Tem a questão da dicção, que eu acabei de mencionar, e também outra dúvida que surge com frequência é em relação à velocidade correta a ser empregada nessa fala. Eu devo falar de maneira rápida, muito rápida, lenta, muito lenta. Isso vai depender de qual é o assunto tratado, qual é o objetivo da minha comunicação. Eu estou fazendo uma oratória emocionada, eu preciso de clareza, preciso da pronúncia, meu foco é a mensagem transmitida de maneira calma. Então, é necessário que a velocidade ela acompanhe a intenção. No caso de apresentações científicas, um apresentador ele não pode falar muito rápido, porque senão ele não vai ser entendido. É necessário que ele ajuste a sua velocidade para transmitir a mensagem dentro do tempo, porém, para que seu público entenda, compreenda o que está sendo dito. Além desses aspectos, é importante também atentar para a expressividade dedicar às palavras dentro da frase. Como foi dito na semana passada pela professora Luísa, a mesma palavra ela pode aparecer com sentidos diferentes dependendo da expressividade. Por exemplo, a palavra chove. Escrita, ela é a palavra chove. Se eu disser chove, é uma coisa, é uma mensagem. Agora, se eu digo chove, chove, é outra mensagem. A palavra é a mesma. A minha expressividade mudou o sentido. É também preciso exercitar e vigiar a intensidade dessa voz. Não tem como falar aos berros, aos gritos para um pequeno auditório e nem aos sussurros para uma multidão. É necessário entender a minha voz muito alta vai soar prepotente, vai soar arrogante, ela não está adequada. A voz é um veículo de importância fundamental no transporte da mensagem, então ela precisa ser bem cuidada. Ela não pode prejudicar a comunicação, ela é um instrumento para favorecer a comunicação. Então, se nós utilizamos de uma voz defeituosa na comunicação, ela certamente chegará distorcida aos nossos ouvintes. Como então eu posso vencer o medo de falar em público? Em um primeiro momento, é necessário entender o motivo do medo. Por que eu sinto medo? Eu não conheço o assunto? Eu não me preparei o suficiente? Eu não tenho prática? Eu não tenho experiência? Eu tenho medo de sentir medo na hora? Ou então eu não tenho o autoconhecimento? Eu não sei quais são as minhas qualidades? Eu não sei quais são as minhas falhas? Eu não sei como melhorar. E a partir disso, combater essas causas específicas do medo de falar em público. Eu não conheço o assunto,
eu estudo, eu vou buscar o conhecimento, eu não tenho prática, eu treino. Prática, adquirir experiência. E o autoconhecimento das 15 qualidades que foram mencionadas por Polito, um orador dificilmente terá as 15. Entretanto, se eu tenho uma boa voz, eu posso fazer uso da minha boa voz. Enquanto isso, eu não tenho uma boa memória, eu encontro outras ferramentas. Eu coloco alguma coisa no slide, eu faço alguma nota mental, eu faço alguma coisa para auxiliar a minha memória. Então, todos o combate a essas causas específicas, elas trarão segurança ao orador, ainda que ele sinta medo, ainda que ele sinta ansiedade, o fato dele estar preparado, dele ter prática, dele ter experiência, auxilia. E é importante lembrar, todo bom comunicador, em algum momento se comunicou pela primeira vez, provavelmente sentiu medo, provavelmente se sentiu ansioso também. E é importante que um orador ele faça a distinção entre o orador real e o orador imaginário. E o que é isso? O orador real, ele é a verdadeira imagem do comunicador, ela é composta dos defeitos que o ser humano tem, mas ela também vem com as qualidades que são visíveis ou então que estão potencialmente prontas, precisam de uma ferramenta para melhorar. Esse orador real, ele é o que aparece aos olhos da plateia. Ainda que ele não seja o melhor orador, ele consegue se expressar. É a plateia que escuta esse orador real. Por outro lado, existe o orador imaginário. E o orador imaginário é a imagem que o comunicador pensa que transmite aos ouvintes. Durante a nossa vivência, nossa experiência, a formação do homem, nós recebemos todo tipo de pressão. Nós acumulamos fracassos, dissabores, que são coisas naturais da vida. E esses fatores, de maneira isolada ou então relacionados, elas podem construir uma imagem distorcida do indivíduo. E essa imagem ela pode ser construída dentro de um perfil psicológico tão concreto que ele acredita. Ele parece uma ideia verdadeira, ainda que não seja. É o orador imaginado. Daí pode nascer a falta de confiança na fala. E de nada adianta alguém aprender as técnicas da expressão, ter uma boa voz, um bom vocabulário, uma boa postura, uma boa retórica, uma boa didática, se esse indivíduo estiver convencido de que ele se expressa mal. Ele tem a convicção de que ele não é um bom orador e que ele não pode melhorar. De outra maneira também, o orador ele não pode criar qualidades que não existem, pois isso levaria a acreditar no comportamento enganoso e irreal, mas ele precisa se aproximar o máximo que ele der do orador real, de quem de fato ele é quando se comunica. Dessa maneira, podemos dizer que para falar bem em público, o orador ele precisa apresentar domínio, conhecimento do assunto, ele precisa ter essa habilidade para unir a comunicação verbal e a não verbal, ele precisa ter uma boa capacidade de estruturação das ideias e ele deve demonstrar essas ideias bem. Ele também deve ter um bom autoconhecimento, trabalhar nas suas qualidades, trabalhar nas suas falhas, como eu posso melhorar. O bom orador, ele é aquele que sabe como se preparar, ele sabe valorizar as suas qualidades, ele reconhece e desenvolve as suas falhas. Como foi dito pela professora Luísa Rossi na semana passada, uma frase de Polito que deve ser levada sempre em consideração é: o orador não nasce pronto, o orador se faz. Eu gostaria então de agradecer a atenção. Muito obrigada. Dando continuidade, então, eu vou iniciar o segundo tema. Esse tema ele foi com a orientação da professora doutora Andréa Maria da Silva Martins e também com a professora Nádia Ferreira Rabelo de Mello. O tema a ser apresentado agora são diretrizes para leitura, para análise e interpretação de texto. Esses são os tópicos que serão apresentados. Alberto Manguel nasceu em Buenos Aires, em 1948. Ele é um escritor, um tradutor, ensaísta e um editor argentino. De julho de 2016 até 2018, ele foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. E para Manguel, todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos, então, para compreender.
ou para começar a compreender, não podemos deixar de ler. O que é a leitura? Então, a leitura é uma habilidade essencial à vida social, à compreensão do mundo. É através da leitura que a gente consegue realizar uma interação com o próximo. Através da leitura, a gente consegue se comunicar. E cada vez mais, especialmente no nosso meio, é exigido, no meio acadêmico, exige que o indivíduo ele apresente uma boa comunicação, uma boa capacidade leitora, uma boa capacidade interpretativa e também uma boa desenvoltura redacional. Ler, leitura, então, o que é isso? O entendimento do conceito de leitura, ele ultrapassa a concepção da decodificação do código. Ele vai além de reconhecer, de traduzir, sejam os sons, ele vai atribuir significado ao que é lido. Então, eu não somente sou capaz de compreender signos em uma palavra, eu consigo atribuir significado ao que eu leio. Pauline e colaboradores, ao discutir então o conceito de leitura, eles partem da etimologia da palavra, que vem do latim. Segundo os autores, na origem do vocábulo, encontram-se três significados. No primeiro significado, ler aparece como ler, soletrar, agrupar as letras em sílabas. No segundo, ler está relacionado ao ato de colher. A leitura, ela, então, passa a ser a busca do sentido no interior do texto. Nessa concepção, os sentidos vivem no texto, ou seja, basta que eles sejam retirados, que eles sejam colhidos como uva no vinhedo. E no terceiro e no último sentido, que é apontado, os autores vinculam o ler ao roubar, ou seja, o leitor ele tem a possibilidade de retirar do texto os sentidos que antes estavam ocultos. Ele pode até criar significados que, a princípio, ele não tinha autorização para construir. E nessa última acepção, o sentido dele, então, ele nasce das vontades do leitor. Então, embora o autor escreva o texto, é o leitor quem vai lhe conferir vida. Segundo o Lajolo, no entanto, para que a gente possa compreender de fato o fenômeno da leitura, não basta o seu sentido dicionarizado. Então, vamos buscar essa definição em que, no primeiro sentido, ler não é decifrar como em um jogo de adivinhações o sentido de um texto. É a partir de um texto, então, ser capaz de atribuir significado, conseguir relacionar esse texto com outros textos, estabelecer o tipo de leitura, reconhecer o tipo de leitura que o autor pretendia, e assim, dono da própria vontade, entregar-se ou rebelar-se contra ela. Nesse sentido, então, segundo a autora, a leitura é um processo de interlocução que ocorre entre o leitor e o autor, cuja mediação se dá através do texto. É uma espécie de encontro com o autor que está ausente, porém, é mediado pela palavra escrita. Buscando a definição da leitura no dicionário eletrônico ou WAIS da língua portuguesa, encontramos que a leitura é, em seu primeiro significado, o ato de decifrar signos gráficos que traduzem a linguagem oral, a arte de ler. Num segundo momento, temos que a ação é a ação de tomar conhecimento do conteúdo de um texto escrito, seja para se distrair ou então para se informar. No terceiro sentido, ele vem como uma maneira de compreender, de interpretar um texto, uma mensagem, um acontecimento. E no seu quarto e último significado, vem como o ato de decifrar qualquer notação, o resultado desse ato. Então, ler adequadamente é mais do que ser capaz de apenas decodificar as palavras linearmente. O que isso significa? Um bom leitor, ele consegue unir dois fatores, os fatores propriamente linguísticos e os fatores situacionais. O que são os fatores linguísticos? Eles são, muitas vezes, o sentido literal. Palavras são os fatores sintáticos, enquanto os situacionais têm natureza variada. Então, ler adequadamente é o resultado da consideração desses dois fatores. Um bom leitor é aquele que integra esses dois fatores. Vamos explicar isso de uma melhor maneira. De acordo com essa imagem, na imagem aparece um sofá. Um lado do sofá apresenta buraquinhos, o outro lado é liso. No lado liso, tem uma mensagem. A mensagem é: adeus, celulites. Se você fosse apenas ler o texto, sem
contextualizar sem saber a situação, isso não faria o menor sentido. Seria apenas um sofá escrito adeus celulite. Porém, com conhecimento prévio de como a celulite, qual o aspecto da celulite na pele, que Nivea é uma marca de cremes, uma marca de beleza, então entende-se o lado com o estofado com buraquinhos, ele faz referência à celulite. O lado liso, a pele após a utilização desse creme. Se a leitura fosse feita de maneira linear, de maneira direta, isso não poderia ocorrer. A gente não conseguiria entender a ironia do texto, as indiretas, os duplos sentidos. Então, muitos sentidos dos textos, inclusive propagandas que utilizam amplamente esse recurso, seriam perdidos. Dessa forma, então, essa apresentação, ela objetiva apresentar e discutir, definir o que é ler, o que é leitura, identificar os diferentes tipos de leitura e também as fases da leitura de estudo, reconhecer os níveis de leitura, identificar os passos que são necessários para garantir uma leitura satisfatória de qualquer seja o tipo de texto. Também ler, analisar e interpretar texto, como nosso objetivo principal. Tomamos, então, como alicerce teórico os postulados de Andrade, Freire, Medeiros, Paulino e colaboradores, Severino, e principalmente as reflexões que foram apresentadas por Paulo Pinto Filho. Partindo do pressuposto, então, que os textos não são lidos da mesma maneira, é interessante que a gente se pergunte se existem diferentes tipos de textos. Quais são, então, os tipos diferentes de leitura? E dentre os diversos tipos de leitura que já foram apresentados por muitos autores, trazemos aqui de maneira sintetizada 4 que aparecem com base em Andrade. O que são elas? A leitura de higiene mental ou recreativa, a leitura técnica, a leitura de estudo e a leitura de informação. A leitura de higiene mental ou recreativa é aquela que tem como principal objetivo o entretenimento, o lazer. A leitura técnica, por outro lado, ela muitas vezes exige que o indivíduo apresente uma capacidade de ler e também de interpretar gráficos, tabelas, exige uma habilidade específica. A leitura de estudo, ela é a leitura que visa a coleta de informações para um determinado propósito. É a aquisição e ampliação de conhecimentos, o meu objeto de estudo. A leitura de informação, ela está intimamente relacionada às finalidades de cultura geral. Dessa maneira, então, de todos esses tipos de leitura, é interessante para a gente, no contexto de apresentações científicas, de leituras científicas, que a gente aprenda como realizar uma leitura informativa de estudos adequadas, de que a todo momento essa competência é cobrada nesse ambiente. Frequentemente nos deparamos com textos técnicos, teóricos, de cunho filosófico científico, e para isso é necessário, enquanto leitor, a gente domine as fases, as estratégias que são necessárias para a realização de uma leitura proveitosa, uma leitura adequada, especialmente daquelas que constituem o meu material de estudo. E quais são, então, as fases dessa leitura informativa ou leitura de estudo? São preconizadas 4 fases por Andrade. São elas a leitura de conhecimento ou pré-leitura, a leitura seletiva, leitura crítica ou reflexiva e a leitura interpretativa. Partindo desse primeiro momento, a leitura de reconhecimento, a pré-leitura, que também foi classificada por outros autores como leitura prévia, leitura de contato, ela tem como finalidade uma visão global do assunto. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma noção de qual é o assunto, eu consigo também verificar se esse assunto ele é relevante ou não para o meu objetivo específico. Então, é uma leitura rápida, é uma leitura, por assim dizer, por alto. É uma leitura que permite um primeiro contato com o texto. Em seguida, a gente se depara com a leitura seletiva. E o objetivo dessa leitura é a seleção. Seleção do quê? Das informações que são mais importantes no texto. As informações que são mais relevantes para a minha questão, para o meu objetivo. Quais são as questões, então, que interessam a elaboração do trabalho? A leitura crítica ou reflexiva,
é a leitura de análise e a avaliação das informações e das intenções do autor. A reflexão lá ocorre através da análise, da comparação, do julgamento das ideias que estão contidas no texto. A leitura interpretativa é a mais completa, é a mais complexa das 4 fases, porque nela é realizado o estudo aprofundado das ideias principais. Então, é nesse momento que se procura realmente saber o que o autor afirma, quais são os dados, quais são as informações que esse autor me oferece. Além disso, é possível também correlacionar as afirmações desse autor com os problemas em questão, com a temática que é abordada. Os níveis de leitura, eles se apresentam como um degrau. E o primeiro contato com a leitura, ele se inicia de uma maneira mais simples, mais rudimentar, através do conhecimento, através dos nossos objetivos, da nossa disponibilidade, das nossas oportunidades. Nós podemos avançar nesse nível de leitura, subir um degrau de cada vez. São 4, então, os níveis de leitura que foram preconizados por Medeiros. E são eles: a leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a sintópica. Mas, na prática, o que significa nível de leitura? O que é a leitura elementar? A leitura elementar é aquela que se refere à alfabetização funcional, ou seja, aquela que está presente nos primeiros anos da educação básica. Nesse caso, é a habilidade de juntar as letras em sílabas, as sílabas em palavras. Então, eu consigo ler. O objetivo é que a pessoa, no nível de leitura elementar, ela consiga ler um texto sozinha, sem nenhum tipo de auxílio. A preocupação é saber o que está escrito. O nível de leitura inspecional, por outro lado, pode ser dividido em 2 momentos: de pré-leitura, ou também chamada de leitura sondagem sistemática por alguns autores, e a leitura rápida. Começando pela pré-leitura, ela é semelhante à feita por bibliotecários, no momento de catalogar os livros. O bibliotecário, ele não tem disponibilidade para ler todos os livros da biblioteca, mas eles fazem uma leitura técnica, e essa leitura permite que eles conheçam, em linhas gerais, do que se trata o livro. Então, normalmente, dará ênfase aos elementos pré-textuais. O indivíduo, ele folheia o sumário, as orelhas, a contracapa, às vezes o prefácio. No entanto, são leituras de um trecho em intervalos curtos de tempo. O objetivo da leitura inspecional é extrair o máximo possível de um livro num determinado tempo. A leitura rápida, ela consiste em permanecer na leitura, mesmo que você não entenda algum conteúdo. Então, o leitor, ele está fazendo a leitura, ele encontra algo que ele não entende, ele continua. Ele não se detém pela falta de entendimento naquele momento. A leitura analítica consiste em quê? O nível de leitura analítica. Nesse momento, o leitor, ele deixa de ser passivo. A leitura elementar e inspecional, elas têm uma certa passividade. Essa passividade não existe na analítica. Nesse momento, o leitor, ele precisa atuar, ele precisa agir, ele vai encontra o texto, ou seja, ele passa para a atividade de compreender profundamente o que está contido naquele texto. E essa é a melhor leitura possível de um único livro. A ideia dessa leitura é que o leitor, ele leva o tempo necessário para realizá-la. Ele não se preocupa com a velocidade. Não é uma leitura informativa, diversional, mas é uma leitura intensamente ativa. É uma leitura sistemática. Nesse nível, então, o leitor, ele adquire o livro. O propósito da leitura analítica é entender o livro em sua integridade. Ele lê e toma posse daquele conhecimento. Já na leitura sintópica, ela não só é ativa, como ela inicia uma conversa. A leitura, ela não é apenas ativa, ela é comparativa agora. Então, o leitor, ele tem capacidade, ele pega o texto que está sendo estudado e ele compara com outro texto de outro autor. Esse é o nível mais exigente de leitura. Como já foi dito, nesse ponto, o leitor, ele vai firmar um acordo entre vários autores sobre um tema específico. Essa é, então, uma etapa fundamental para estudantes de nível superior, na leitura de textos científicos,
porque exige comparação, exige confronto de ideias, exige confronto de conceitos, e é só a partir disso que o leitor desenvolve uma análise que não está contida em nenhum dos livros lidos. É uma análise própria. Em relação às análises, então, quais são as análises? Para que a gente se torne um bom leitor, é preciso que a gente saiba analisar os textos que a gente se depara e realizar uma leitura significativa, proveitosa desses textos. Na análise textual, ocorre a primeira abordagem do texto com vista à preparação da leitura. É uma espécie de primeira leitura do texto. Busca uma visão panorâmica. Isso permite que o leitor entenda sobre o que o texto vai falar, mas também comece a sentir o estilo de escrita do autor, comece a entender a estrutura do texto. Nessa etapa, então, é preciso que o leitor busque esclarecimentos para compreender melhor o texto. Quais são os dados relevantes a respeito do autor? Qual é o vocabulário que eu preciso? Quais são os conceitos, os termos que eu preciso para compreender esse texto? Nesse momento, então, com a autorização da professora Andréa, eu trouxe esse artigo que foi escrito por ela, com colaboração de outros autores, cujo título é Associação entre Impactos Funcionais e Psicossociais das Desordens Bucais e Qualidade de Vida entre Idosos. Apenas a partir da avaliação do título desse trabalho, eu sei basicamente ao que ele se refere. Então, se meu intuito, se eu procuro artigos sobre odontopediatria, eu bato o olho nesse título e eu sei, não cabe. É um artigo sobre idosos, qualidade de vida de idosos. A análise textual, além de buscar esclarecimento, ela permite a elaboração, a realização de um esquema de texto. O texto é diferente do resumo. O esquema de texto ele vem com anotações rápidas, anotações sobre a estrutura do texto. Já na análise temática, a etapa em que se procura compreender o autor, não sem intervenção, compreender o conteúdo da mensagem. E é aqui que fazemos uma série de perguntas ao texto, como, por exemplo, do que esse texto fala, como esse texto foi problematizado, qual é a dificuldade que deve ser resolvida, qual é o problema a ser solucionado, qual é o problema levantado, quais são as ideias centrais, quais são as ideias paralelas desse texto. Novamente, trazendo um recorte do artigo produzido pela professora Andréa, o trecho fala sobre os impactos consequentes das desordens bucais, podem afetar as dimensões físicas e psicossociais da saúde bucal, havendo a possibilidade dessas dimensões comprometerem ou não a qualidade de vida. Nessa perspectiva, é recomendada a investigação da existência de associação entre impactos das desordens bucais em suas dimensões física, psicossocial, com os domínios da qualidade de vida a partir de instrumentos desenvolvidos e validados para investigar essas questões entre os idosos. Dessa forma, a presente investigação avaliou a possível associação entre impactos das desordens bucais e a qualidade de vida dos idosos. Trazendo para a análise temática, então, esse trecho, ele começa a responder essas questões. Do que fala o texto? O texto fala sobre a saúde, a qualidade de vida dos idosos, como essa qualidade pode ser afetada pelas desordens bucais. Como esse texto, então, foi problematizado? Qual a dificuldade foi resolvida? Qual o problema a ser solucionado? Num pequeno trecho do texto, podemos começar a observar esses pontos. Na análise interpretativa, é quando o leitor ele toma uma posição própria a respeito das ideias que foram apresentadas. Isso é, o leitor passa a ler nas entrelinhas. Nessa etapa, que é a mais difícil, a mais delicada, a mais complexa, o leitor ele deve ser capaz de situar o texto no contexto da vida, da obra do autor, assim também como na sua cultura, o ponto de vista histórico, o ponto de vista teórico, e também exercer uma atitude crítica diante das posições do autor
em termos de validade dos argumentos que foram empregados, a originalidade do tratamento que foi dado ao problema discutido, a profundidade na análise do tema, o alcance de suas conclusões e consequências das ideias defendidas. Essa estratégia é também chamada de leitura crítica e ela permite a elaboração de uma resenha. Ainda um recorte do artigo da professora Andréa, a gente pode trazer que o estudo prévio propõe que essa ferramenta, e é necessário conhecer para avaliar esse artigo, que ferramenta é essa? Essa sigla significa Oral Health Impact. Vocês estão ouvindo? Eu tive um probleminha aqui. Na análise interpretativa, então, nessa parte, na presente investigação, foi testada a associação entre os impactos decorrentes dessas desordens bucais e a qualidade de vida, considerando possíveis fatores de confusão. A qualidade de vida, devido a um caráter multidimensional que apresenta, ela pode ser influenciada por outros fatores, como características pessoais, socioeconômicas, demográficas. E foi, nesse estudo, apresenta que foi identificada a associação entre o domínio físico da qualidade de vida e da condição da saúde bucal. Então, dessa forma, para que eu realize uma análise interpretativa, eu preciso não somente conhecer as ferramentas, mas me questionar o quanto eu sei sobre esse assunto. Eu sei muito sobre esse assunto, eu sei pouco desse assunto, ou eu não sei nada desse assunto. Como eu posso validar um texto que eu não entendo? Como eu posso utilizar de ferramentas que eu não conheço? Então, é necessário que haja esse trabalho, que conheça as validades dos argumentos, a originalidade do tratamento que foi dado ao problema, a discussão. Isso puxa para as etapas, ainda na análise interpretativa, as etapas de interpretação, a problematização e a elaboração da resenha. Nas etapas de interpretação, é importante que o autor ele consiga comparar o texto que está sendo analisado com o pensamento geral do autor. E esse pensamento geral do autor ele foi coletado lá atrás, na fase da análise textual. Também comparar as correntes científicas existentes com de outros autores, interpretar o pensamento desse autor, apresentar as ideias, os princípios que justificam essa posição assumida, e também estabelecer uma associação entre as ideias do texto com outras ideias, com outras perspectivas que, embora semelhantes, venham de outros estudos. E também formular uma crítica. O leitor ele precisa tomar uma posição em relação às análises apresentadas pelo texto. Como isso ocorre? Isso pode ocorrer através da coerência interna, originalidade, alcance e validade. Para a coerência interna, é interessante o questionamento. O autor conseguiu atingir os objetivos propostos? O raciocínio apresentado foi eficaz na demonstração em relação à originalidade, ao alcance, à validade, à contribuição? O autor, então, conseguiu elaborar um trabalho original que superou seus trabalhos passados? O tema que foi analisado, ele foi analisado de forma profunda, foi analisado de maneira superficial? Qual a relevância do tema proposto, do tema do texto apresentado para o tema que foi abordado? Como isso se mostra relevante? Temos, então, a etapa de problematização. E, nesse momento, é realizado o levantamento dos problemas para a discussão da unidade de análise. Nesse momento, são apresentados, então, os problemas textuais, problemas de interpretação, o processo de reflexão. O debate e a reflexão, eles são essenciais à atividade filosófica e científica. Então, voltando um pouquinho na etapa da análise temática, foi realizada a determinação dos problemas. Qual foi a situação que provocou
o autor a realizar esse trabalho científico, qual foi a sua motivação. Nessa etapa da problematização, o objetivo é levantar as questões que estão implícitas ou explícitas no texto. Para quê? Discussão e reflexão. E as fases de interpretação e a problematização, elas devem ser utilizadas para a elaboração de uma resenha. O que é uma resenha? A resenha é uma construção lógica de uma redação que, além de realizar um resumo, consiste numa análise crítica do texto. Então, o leitor ele não apenas absorve o texto, ele também faz uma análise própria, ele cria uma crítica. E esse é um exercício de raciocínio que vai permitir o amadurecimento intelectual do indivíduo. Então, para que a gente possa, enquanto leitor de um texto, coletar informações, verificar a validade dessas informações, compará-las, procurar argumentos, outras informações que sustentem a nossa posição, é preciso dar alguns passos. É necessário delimitar a unidade da leitura, seja qual for a divisão do texto, formar uma totalidade de sentido. Também é necessário identificar o tema do texto. Esse passo indica que é necessário que a gente se questione do que se trata o texto, qual seria o seu foco, então, o seu foco principal, qual o grau de conhecimento que eu tenho sobre esse tema. Meu grau de conhecimento é alto, é médio, é baixo? Qual é a qualidade das informações oferecidas pelo texto? De acordo com o meu conhecimento, eu tenho o conhecimento necessário para julgar essa qualidade de informações? É necessário também localizar o texto no tempo, no espaço. Quem é o seu autor, quando foi escrito, quais eram as condições, quais eram as influências que ele recebeu, quais eram as influências que ele exerceu. Elaborar também uma síntese do texto. Nesse passo, é exigido que o leitor ele faça uma seleção, uma organização dos elementos, crie um critério de relevância, o que é mais importante para mim, o que é menos importante para o meu objeto de estudo. Deve também ocorrer uma organização das próprias ideias com relação a esses elementos que considerei relevante. Então, nesse momento, é necessário que o leitor se posicione no sentido da avaliação do que foi dito com base nos critérios que ele adotou. Novamente, é importante verificar quais são os conhecimentos prévios que possui sobre o tema. E a partir disso, com base nos conhecimentos que o leitor tem, ele adota uma nova postura. Ele concorda com esses fatos, ele discorda do que foi proposto. E por quê? Por que ele concorda? Por que ele discorda? Também é necessário demonstrar capacidade na interpretação de dados e de fatos apresentados. Então, a partir do momento que essas relações foram estabelecidas, é necessário que o leitor consiga construir uma resposta para a pergunta: o que eu acabei de ler? Que sentido faz o que eu acabei de ler? Eu li. Que sentido faz o que eu acabei de ler? A partir disso, elaborar hipóteses que explicam, fundamentam a análise das questões que foram tematizadas no texto. O leitor ele deve, então, procurar uma explicação para a razão das coisas que estavam contidas nesse texto. Por que elas são assim? Qual é a hipótese? A garantia de uma boa leitura, então, ela pode ser sintetizada em 5 elementos que foram preconizados. E todo leitor deve identificar um texto. Todo leitor ele deve ter capacidade de identificar no texto qual é o tema. O tema é a ideia central, o assunto tratado pelo autor, é o fenômeno que se discorre durante o texto. Também, o problema é aquilo que provocou o autor, é o questionamento, a motivação do autor. A tese é a ideia de afirmação do autor a respeito daquele assunto. Então, o que o autor fala sobre esse tema? Qual posição ele assume? Que ideia ele defende? O que ele pretende demonstrar? O objetivo é a finalidade que o autor busca. Ele pode ser ou não implícito no texto, e cabe ao leitor buscar as questões implícitas no texto, explícitas no texto, ter a capacidade de buscar essas informações e entendê-las. Também as ideias centrais. As ideias centrais, elas são as principais ideias do texto. E é importante lembrar que a cada parágrafo é possível selecionar as ideias centrais e também as ideias secundárias. A partir disso, então, a leitura ela se mostra além da capacidade de decifrar.
além da capacidade de decifrar um código escrito. É através da leitura que se relaciona também com o outro, que é possível adquirir, compartilhar conhecimento. Uma boa leitura, uma boa análise de textos são essenciais no desenvolvimento da capacidade de síntese, de argumentação e elaboração de ideias. Uma melhor leitura, e elas auxiliam também na prevenção de erros que são comuns e no melhor aproveitamento de conteúdo. Levando em consideração, então, o que foi apresentado, é sempre importante que a gente se questione: eu sou o melhor leitor que eu posso ser? Eu faço uso das ferramentas que eu possuo? Como eu posso melhorar? Eu gostaria, então, de agradecer a atenção novamente de todos vocês. Muito obrigada.